10 assassinos em série pegos por causa dos menores erros. Imagine a pressão de ser um detetive em busca de um serial killer enlouquecido. Você tem certeza que é apenas uma questão de tempo até que o assassino ataque novamente, mais vidas inocentes sejam reivindicadas. Você está trabalhando o tempo todo, juntar certas pistas, depoimentos de testemunhas e evidências da cena do crime. Então, o sinistro serial killer finalmente escorrega. Não pode ser o menor erro, mas você finalmente pegou o seu suspeito. Esta tem sido uma realidade para muitos detetives ao longo dos anos, pois testemunharam em primeira mão que mesmo os humanos mais calculistas ainda são capazes de cometer erros graves. Antes tínhamos análise de DNA, sangue e fibra, o jogo de gato e rato era muito mais complicado. Todas essas caçadas seguintes chegaram ao fim porque esses psicopatas simplesmente não eram tão inteligentes quanto gostariam de pensar. 10. Dennis Rader. Entre os anos de 1974 e 1991, o serial killer Dennis BTK Killer Rader estava foragido. Ele tirou a vida de 10 pessoas no condado de Sedgwick, Kansas. Não havia como confundir sua maldade, pois seu apelido era a abreviação de Rubin, Torture, Kill. A polícia de Wichita tentou perseguir o BTK Killer por anos enquanto ele gostava de provocá-los com cartas detalhando seus crimes sinistros. Então o BTK perguntou à polícia se ele enviou um disquete, eles poderiam rastreá-lo? Quando a polícia avisou que não, BTK enviou o disco e isso foi imediatamente rastreado até ele. A caça ao homem finalmente chegou ao fim em 2005. O tenente da polícia Ken Landwehr revelou, ele enviou aquele disco é o que desvendou o caso. Se ele tivesse desistido, matando e mantivesse a boca fechada, talvez nunca tivéssemos ligado os pontos. 9. Ted Bundy. Através de sua bela aparência e carisma, Ted Bundy foi capaz de atrair suas vítimas femininas para a morte. Em 1975, Bundy estava dirigindo seu Fusca pelos subúrbios de Salt Lake City durante as primeiras horas da manhã quando um policial fez sinal para ele encostar. Em pânico, Bundy acelerou. Mesmo que ele já tivesse matado 25 mulheres em 4 estados diferentes, Bundy não era procurado por nenhum crime. Se ele tivesse parado o carro quando solicitado, ele teria sido mandado embora. Quando o policial finalmente conseguiu encostar o carro, ele já estava desconfiado e percebeu que o banco do lado do passageiro do veículo havia sido completamente retirado. Mais tarde foi descoberto que era onde Bundy escondia suas vítimas. Dentro do carro, o policial também encontrou um pé de cabra, uma grande caixa de sacos de lixo, um picador de gelo, uma lanterna, um par de luvas, lençóis rasgados, uma máscara de esqui de malha, um par de algemas e uma máscara feita de meia calça. O oficial tinha acabado de pegar um dos assassinos em série mais perigosos que já existiram. 8. Luiz Garavito. Luiz Garavito reivindicou a vida de pelo menos 138 vítimas. No entanto, acredita-se que a contagem real de vítimas possa chegar a 400. O serial killer colombiano teria como alvo vítimas do sexo masculino com idade entre 6 e 16 anos que vieram de origens pobres. Ele ganhou sua confiança prometendo-lhes biscates em troca de dinheiro ou pequenos presentes. Uma vez que os meninos jovens e vulneráveis foram atraídos, eles foram submetidos a tortura prolongada e, eventualmente, mortos. Em 1997, uma vala comum foi descoberta descobrindo os corpos dos meninos perdidos. A polícia sabia que eles estavam agora em busca de um serial killer. Garavito foi preso 2 anos depois por tentativa de estupro e se tornou o principal suspeito. Após um exame oftalmológico, eles descobriram que a rara condição ocular de Garavito combinava perfeitamente com um par de óculos que havia sido jogado no local da vala comum. A recuperação da propriedade perdida permitiu-lhes capturar o serial killer mais procurado da Colômbia. 7. Joel Rifkin. Entre os anos de 1989 a 1993, Joel Rifkin matou 17 mulheres jovens na cidade de Nova York e Long Island, embora a contagem real de vítimas ainda seja desconhecida.
O sinistro serial killer era conhecido por desmembrar os corpos de suas vítimas, muitas das quais eram profissionais do sexo, incluindo a remoção de pontas dos dedos e dentes. Os assassinatos brutais poderiam ter continuado por mais tempo se ele tivesse verificado adequadamente sua caminhonete. Durante o verão de 1993, Rifkin estava dirigindo pela Southern State Parkway, em Nova York, sem placa. Ele imediatamente chamou a atenção da polícia. Após uma perseguição em alta velocidade, que terminou com Rifkin colidindo diretamente em um poste do lado de fora de um tribunal, a polícia detectou um mau cheiro vindo do caminhão. Eles descobriram o corpo de Tiffany Bresciani, de 22 anos, que era a namorada de Dave Rubinstein da banda de punk rock dos anos 80 Reagan Youth. Condenado à prisão perpétua, sua primeira data de liberdade condicional possível é em 2197. 6. Dennis Nielsen. Dennis Nielsen é muitas vezes referido como o britânico Jeffrey Dahmer, pois assassinou e desmembrou pelo menos 12 jovens entre 1978 e 1983 em Londres. Nielsen iria encontrar suas vítimas em um bar local e depois convidá-los para sua casa para uma bebida. Eles foram estrangulados até a morte. O assassino enlouquecido então tinha um ritual estrito após os assassinatos. Ele despia e banhava os corpos, depois os descartava em uma fogueira ou jogava os restos no vaso sanitário. Os crimes de Nielsen não foram detectados até que ele reclamou dos drenos bloqueados em sua propriedade e chamou um encanador para dar uma olhada. Quando o encanador removeu a tampa do ralo, ele notou um bloqueio semelhante à carne que incluía ossos. Quando Nielsen voltou para sua casa naquele dia, a polícia já estava lá esperando por ele. Uma inspeção mais aprofundada de sua casa descobriu 3 corpos. Ossos de pelo menos mais 8 vítimas também foram encontrados em seu endereço anterior. 5. Chaves de Israel. O serial killer Israel Keyes tirou a vida de pelo menos 3 vítimas conhecidas. No entanto, a contagem real de vítimas pode ser 8 ou mais enquanto ele se mudou entre Washington, Nova York, Nova Jersey e Alaska. Samantha Koenig, de 18 anos, foi sequestrada por Keyes da cafeteria onde trabalhava como garçonete e ele a assassinou no dia seguinte. Ele tirou uma foto de seu corpo ao lado de um jornal de 4 dias para fazer parecer que ela ainda estava viva e exigiu um resgate de $30.000 a ser pago no cartão de débito de Koenig. Seu erro surpreendente ocorreu quando ele se dirigiu a um caixa eletrônico para retirar o resgate e foi imediatamente rastreado através de câmeras de segurança e preso. Sob custódia, Keyes confessou ter assassinado 3 vítimas e até se ofereceu para revelar onde mais 2 corpos foram enterrados em troca de um charuto. Antes de ser julgado, ele escreveu uma nota de suicídio de 2 páginas antes de cortar os pulsos e se enforcar. Os investigadores nunca saberão a verdadeira extensão do rastro sangrento que ele deixou para trás. 4. Jeffrey Dahmer. Jeffrey D. Milwaukee Canibal Dahmer confessou ter matado 17 homens e meninos entre 1978 e 1991. É assombroso pensar o quão maior essa contagem de mortes poderia ter sido se ele tivesse um purificador de ar em seu apartamento. Quando Dahmer convidou Tracy Edwards, de 32 anos, a voltar ao seu apartamento para posar para fotos em troca de $100, o jovem se assustou com um odor fétido vindo de um tambor azul de 57 galões no canto da sala. Edwards, que acabará de ser algemado por Dahmer, pediu para fazer uma pausa no banheiro, o que foi concedido e ele conseguiu acertá-lo na cabeça e escapar. Edwards conseguiu sinalizar para 2 policiais de Milwaukee explicando a eles o que o homem acabará de fazer. Policiais foram ao apartamento de Dahmer para investigar e notaram que havia várias polaroides de corpos humanos desmembrados. Eles também encontraram partes do corpo, incluindo uma cabeça humana, na geladeira. Quando Dahmer foi preso, ele pronunciou: "Pelo que eu fiz, eu deveria estar morto." 3. David Berkowitz. David, filho de Sam Berkowitz, aterrorizou o público quando matou 8 pessoas com um revólver Bulldog calibre 44 em 8 ataques separados entre 1976 e 1977 na cidade de Nova York e arredores.
Berkowitz tornou-se parte da maior caçada policial da história da cidade de Nova York, enquanto os provocava com cartas sinistras sobre seus crimes. Saber que o FBI em seu encalço torna as coisas ainda mais inacreditáveis que o serial killer foi pego por uma multa de estacionamento. Depois que Berkowitz matou um casal de 20 anos em um bairro do Brooklyn, uma testemunha disse que notou um jovem por volta das 2h30 quando estava passeando com seu cachorro. Ela lembrou que ele estava segurando seu braço rigidamente como se estivesse carregando algo na manga e também que um policial havia marcado um carro estacionado ilegalmente perto do local do assassinato. Os detetives localizaram a multa de estacionamento em um Ford Galaxy 1970 registrado em nome de Berkowitz. Quando foi preso, Berkowitz virou-se para a polícia e disse: "E acho que este é o fim da trilha." 2. Albert Fish. Nascido em 1870, o serial killer Albert Fish era conhecido sob muitos apelidos, incluindo o lobisomem de Visteria, o vampiro do Brooklyn e o Boogeyman. Fish foi executado em cadeira elétrica pelo assassinato brutal de Grace Budd, de 10 anos, e outras 2 pessoas. Não se sabe quantas vítimas ele poderia ter reivindicado antes de ser pego por um envelope que continha uma carta muito cruel. Fish escreveu para a mãe de Budd, detalhando exatamente como ele massacrou e canibalizou sua filha. A carta foi entregue em um envelope com um emblema representando a Associação Benevolente de Chofer Privado de Nova York. A polícia conseguiu rastrear o envelope até uma pensão que Fish havia se mudado alguns dias antes, mas esperavam que ele voltasse para receber um cheque. Quando ele voltou, a polícia atacou e finalmente conseguiu pegar o sinistro assassino de crianças. 1. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, nascido na Ucrânia, apelidado de açougueiro de Rostov, é conhecido pelo assalto, assassinato e mutilação de pelo menos 52 mulheres e crianças entre 1978 e 1990. O julgamento de corpos mutilados não deixou dúvidas de que um serial killer enlouquecido estava no solto. Policiais uniformizados foram colocados em estações ferroviárias em Rostov Oblast para deter qualquer assassino que quisesse atacar. Havia também vários agentes disfarçados instruídos a interrogar qualquer um que parecesse suspeito. Ao todo, mais de 360 policiais estavam cuidando das estações durante a caçada. Em novembro de 1990, Chikatilo estava lavando as mãos e o rosto em um poço em uma estação próxima quando foi abordado por um agente. Chikatilo não lavou o rosto adequadamente e uma mancha vermelha foi deixada em sua bochecha e seu nome foi anotado. Quando o corpo de sua 36ª vítima foi descoberto nas matas próximas, Chikatilo foi preso e 4 anos depois, executado, com um único tiro, por seus crimes. Ajude o canal Pingo de Curiosidade a crescer. Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Compartilhe com seus amigos. Obrigado e até o próximo.